Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Janir Alves Soares e estou reitor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Inicialmente, eu quero cumprimentar a nossa comunidade acadêmica, os nossos estudantes, docentes e servidores técnicos administrativos dos nossos campi de Teófilo Otoni, do Vale do Mucuri, do nosso campus de Janaúba, Unai e aqui de Diamantina. E extensivamente também cumprimentar a toda a nossa comunidade externa. Quero agradecer por oportuno a presença da professora Flaviana Dornella Verli, nossa pró-reitora de Planejamento e Orçamento, do nosso pró-reitor de Gestão de Pessoas, o nosso Endy Balotini, o nosso procurador-chefe, geral-chefe da UFVJM, o doutor Júlio César Francisco. Agradecer a Raquel, que está aqui nos assessorando neste webinário, e a toda a equipe da DICOM que contribuiu para que nós pudéssemos ter aqui esse momento de interação. É importante frisar que a iniciativa de trazermos esse webinário à nossa comunidade universitária e externa é produto de um amplo debate, de trocas de ideias e de planos para futuros projetos da nossa instituição. E, com certeza, na construção democrática das coisas, a exemplo do que acontece na UFVJM, é muito importante nós trocarmos ideias, trocarmos saberes, para que, de fato, o nosso trabalho ele se torne bastante útil. Doutor Júlio, o Endy, professora Flaviana, senhoras e senhores. Então, como nós fizemos uma prévia divulgação no nosso portal, a intenção é estabelecermos um amplo debate, um amplo diálogo, porque nós vamos, ao longo, nesses próximos dias, serão 5 encontros, debatermos temas de grande relevância para a instituição, de grande importância para nós, servidores, docentes e técnicos, e principalmente para os nossos estudantes. Principalmente para os nossos estudantes. Porque nós queremos criar ou construir uma universidade cada dia melhor. E o que renova, e o que motiva, impulsiona e transforma aqui e lá fora são os estudantes. Então, faço essa deferência muito positiva, muito carinhosa aos nossos estudantes, que todo o esforço ele tem sido feito e será feito para que nós possamos ter, no período aqui de sua permanência nessa instituição, as melhores lembranças, recordações e, com certeza, aprendizados que vão nos acompanhar por toda a vida. E que isso se multiplique na sociedade, os bons frutos dessa casa. Eu elaborei uma apresentação, eu vou tentar ser bem breve. Em seguida, nós vamos estar abertos aqui para conversar e esclarecer, e fiquem bem à vontade para poderem participar e interagir conosco, ok? Então, eu peço licença aqui para me poder iniciar aqui a apresentação de um material que elaborei. Então, aqui a nossa apresentação. Como eu estava me referindo, a oportunidade de debatermos webinários da evolução, ele advém de um momento de vivência da nossa UFVJM. Nós completamos 17 anos, portanto, a UFVJM é uma universidade jovem, e por que associarmos a evolução? Porque
nós percebemos que somos uma instituição que está em crescimento e em desenvolvimento. E numa analogia a um evento da natureza, a um ciclo da vida, nós percebemos que certamente nós estamos experimentando mudanças. E é importante salientar que essas mudanças devem vir acompanhadas de inovação, de modernização. E as pessoas fazem a modernização da universidade e essa evolução acontecer. Portanto, essa alusão, ela se torna muito importante para que nós possamos evoluir, né, as nossas ideias e as nossas interpretações acerca desse webinário. É muito importante nós sempre ratificarmos o papel das universidades na sociedade. As universidades, elas são imprescindíveis à sociedade. E a nossa UFVJM, ela se insere neste contexto. Por quê? A nossa casa, a nossa UFVJM, ela representa um caminho que transforma a realidade das pessoas. E temos um compromisso muito grande, levando em consideração que nós temos como território de abrangência uma extensão geográfica da ordem de 44% do território do estado de Minas. Em termos, né, de extensão, é a maior universidade, extensão territorial, trata-se de uma maior universidade deste país. E onde nós estamos ali atuando através dos nossos campi, onde temos as ações presenciais, bem como através dos nossos polos EAD. E assim, atuando no Vale do Mucuri, do Jequitinhonha, no norte e no noroeste do estado. E essas ações, elas acontecem através dos nossos técnicos administrativos, professores e principalmente dos nossos estudantes. Hoje estamos com aproximadamente 10 mil estudantes matriculados nos nossos cursos de graduação e pós-graduação. Para que nós possamos chegar cada dia melhor, com ações mais impactantes, há necessidade de estabelecermos planos estratégicos. E esses planos é que vão nos nortear. E este norte, ele obedece a uma cadeia de valor institucional, conforme já estabelecido no nosso Plano Estratégico Institucional 2021-2025, onde nós temos como missão, visão e valores, visão de futuro, por meio de uma educação superior de qualidade, promover o desenvolvimento sustentável e consolidar-se como uma universidade socialmente relevante. Estamos numa região de menor IDH do país. Aqui, os nossos territórios representam o portal de acesso para o Nordeste brasileiro. E a nossa missão? É muito importante que a cada dia nós façamos uma reflexão acerca da nossa missão, que é produzir e disseminar um conhecimento científico e tecnológico e a inovação em todos os campos do saber e participar da transformação da realidade das pessoas dos nossos territórios de abrangência. E os nossos valores? Os valores de transparência, de integridade, eficiência, ou seja, de gestão e governança pública, com mais a inclusão, a cooperação, a inovação e um compromisso com resultados. Com relação à nossa identidade, nós somos uma instituição multicamp, nós fomos pensados, nós fomos instituídos com este DNA, com essa missão. E tomando como referência a base jurídica da estrutura organizacional desta instituição, onde consta o nosso estatuto e o regimento, nós temos o Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI, onde consta também um compromisso com a expansão de novos campi, pensados para as cidades de Almenara, Araçuaí, Capelinha, Curvelo, Januária e Nanuque. Portanto, quando avaliamos
o mapa do estado de Minas, nós percebemos que a comunidade acadêmica, a sociedade e os gestores que nos antecederam, eles foram visionários em levar para essa vasta região do estado as ações de desenvolvimento local, regional e, por que não dizer, também nacional. Então, a nossa missão são esses territórios, onde nós podemos ver aqui a situação dos campos atuais e dos campos futuros, dos futuros campos. Indiscutivelmente, para que nós possamos acontecer, torna-se fundamental uma compreensão muito simples. Quem faz acontecer a universidade são as pessoas. Portanto, a integração, a união de esforços, a união de ideias para a construção dos melhores projetos é fundamental, é essencial para o sucesso da instituição. O que nós podemos, então, compreender? Que os universitários, os nossos estudantes, os servidores e os professores, eles recebem apoio e, ao mesmo tempo, também compartilham com secretarias do Estado, com institutos federais, com a sociedade civil, com as pessoas, com os educadores do ensino básico, com outras instituições, e bem como com os órgãos superiores, a exemplo do MEC, que nós somos uma autarquia subordinada ao Ministério da Educação. Então, esse conjunto de interação, ele se torna muito importante para que esforços eles possam ser otimizados. As ações das pessoas, elas precisam ser muito bem pensadas, calculadas, planejadas. Nesse sentido, é muito importante que tenhamos uma estruturação de unidades organizacionais alinhadas, afinadas com este projeto de crescimento e de evolução, para que, de fato, o investimento, para que, de fato, o orçamento e as nossas ações consigam trazer os melhores produtos, a melhor entrega. Portanto, essa interação da universidade com todas as estruturas, seja no seu ambiente interno ou no mundo lá fora, ela deva ser muito bem estabelecida. A partir dessa interação é que nós, de fato, teremos condições de prover à sociedade os melhores resultados e correspondendo, assim, à expectativa dela. Por exemplo, do ponto de vista do orçamento, que é sempre uma preocupação. Não adianta pensarmos numa autonomia universitária se nós não temos condições para fazer uma boa gestão do ensino. O orçamento, ele precisa ser participativo, ele tem que ser muito bem planejado, de maneira que nós possamos otimizar todo o investimento de custeio. Nós temos que estar muito atentos aos órgãos de controle, externo e interno, para que a sociedade possa, de fato, corroborar que aquela instituição ela está no rumo certo. Nós precisamos pensarmos, sem dúvida, em políticas de acolhimento dos nossos estudantes e que ela tenha uma ação permanente. Estamos falando do quê? Em termos, no mínimo, o restaurante universitário e uma moradia estudantil adequada, porque estamos inseridos em uma região de alto índice de vulnerabilidade socioeconômica. E se não atentarmos a políticas de apoio aos estudantes, com certeza nós teremos muita dificuldade em alcançarmos o sucesso dessa instituição. Quando nós estamos falando no fim, no objetivo maior, que é o ensino de graduação, a nossa equipe percebe a necessidade de fazermos uma revisão da estruturação das atuais, das principais unidades organizacionais da UFVJM. Então, professores, estudantes, servidores técnicos administrativos. Acessando o portal da nossa instituição,
quando observarmos os instrumentos que constituem as bases jurídicas desta casa, e especificamente os nossos regimentos internos, nós percebemos que eles datam de 2007, 2009 e 2010. A exemplo da estrutura atual da nossa Pró-Reitoria de Graduação. Ela foi pensada e estabelecida em 2010. Ou seja, há 12 anos nós estamos trabalhando com essa estrutura. E muitas coisas, com certeza, aconteceram e continuam acontecendo. Certamente, há necessidade de importantes ajustes, de importantes revisões. Indiscutivelmente, essa estrutura superada, ela tem prejuízos, ela traz prejuízos ao ensino. Se nós temos a missão de levarmos o conhecimento e o desenvolvimento através do ensino, portanto, nós não podemos parar no tempo. Nós precisamos dar continuidade a esse projeto UFV-JM. Mas, para isso, é importante organizarmos a casa, fazermos uma avaliação minuciosa, um diagnóstico atualizado dos nossos indicadores acadêmicos. Porque nós não vamos parar por aqui, nós precisamos continuar uma trajetória. E qual é o momento atual? O momento atual, ele é bastante delicado. Os nossos relatórios de gestão mostram dados bastante preocupantes. E eu diria, professora Flaviana, doutor Júlio, Wendy, toda a nossa comunidade acadêmica. No momento, existem grupos de trabalhos trazendo importantes contribuições ao nosso PDI. E é fundamental que este grupo perceba, que esse grupo avalie a necessidade de estabelecermos um documento condizente com a realidade e no plano da execuibilidade. E que, principalmente, ele permita, que ele contemple essas adequações, essas revisões. Porque, senão, nós vamos continuar a reproduzir indicadores de 5, 10 anos atrás. Então, o estágio atual, nós precisamos pensar em consolidar, para no estágio posterior expandir. Nós não podemos negar essa nossa missão. Nós precisamos avançar e superando os desafios. Assim, com certeza, nós estaremos em evolução. E o que é essa evolução? É planejar uma expansão integrada à política de Estado de educação e de desenvolvimento mesio-regional. Mas, com certeza, é momento de consolidar. E como que nós pensamos? Para consolidar, nós precisamos, de uma maneira técnica, contando com o apoio de servidores com expertise nas diversas áreas do ensino, na área de administração, na área jurídica, avaliarmos os nossos indicadores de desempenho, não só de 2020, 2019, mas dos últimos 10 anos, e estabelecermos uma linha do tempo, como a nossa instituição ela tem se comportado, o que nós temos alcançado. E um dos indicadores muito importantes são os indicadores de ensino, em termos de matrículas, em termos de retenção, em termos de evasão e da taxa de sucesso ou índice de conclusão dos cursos. Esses números, eles estão nos nossos relatórios e não vou me ater a pormenorizá-los, mas eles nos remontam por uma análise bastante crítica e responsável dessa situação. No momento da pandemia, qual é a nossa experiência com os ambientes virtuais de aprendizagem? De uma maneira muito respeitosa, eu sempre pondero que nós demoramos 7 meses para iniciarmos o ensino remoto emergencial. Em grande parte, pelo pouco exercício dos nossos cursos na modalidade presencial, neste ambiente virtual. E isso é um prejuízo
principalmente para os nossos estudantes. E o que nós percebemos é que houve uma desconfiguração, eu peço desculpas, quando nós fazemos um retrospecto dos indicadores de taxas de sucesso da nossa instituição, nós percebemos que, de longa data, desde 2010, nós temos já apontado fragilidades nos nossos indicadores de ensino. E, com isso, a gente tem percebido que o quantitativo de vagas remanescentes, ele tem aumentado ao longo dos anos. Qual é o resultado? O que esses dados nos levam a pensar? Que nós temos que fazer uma inversão. Nós precisamos de melhorar a taxa de ingresso, de um modo geral, dos nossos cursos presenciais, a taxa de diplomação e reduzirmos as vagas remanescentes. Em 2019, tínhamos aproximadamente 36% de cadeiras vazias na casa. Olha, isso é consequência de possíveis políticas que não tiveram sucesso, ou de projetos que tiveram uma ação de curto prazo. Porque eu tenho certeza absoluta que os gestores anteriores trabalharam muito para que tivéssemos indicadores melhores. Mas podemos pensar, quiçá é consequência da retração de orçamento ou de investimento às instituições federais. Eu poderia responder de maneira muito segura e tranquila que não. Por quê? Em termos de desempenho acadêmico, dos indicadores de graduação, qualidade do curso, de desempenho institucional, nós estamos no último lugar entre as RIFs de Minas. E todas as instituições, do ponto de vista do orçamento, elas recebem um tratamento isonômico. Então, não é a questão de redução de recursos ou de investimento para a UFVJM. Nós temos um tratamento, um planejamento orçamentário que ele é baseado na matriz OCC, aplicada a todas as instituições. De fato, nós percebemos que, a partir de 2015, tivemos uma queda expressiva nos recursos de investimento, expressiva. E o nosso custeio também passou por fase de contingenciamento e alguns cortes. Mas essa situação, ela já está mantida. E o que nós percebemos da realidade que está posta para nós? Dentro daquilo que nós percebemos do orçamento, como equipe responsável pela administração da instituição, os nossos gestores, eles têm que debruçar sobre planilhas. Nós temos que medir, calcular muito bem aquilo que nós podemos executar e executarmos com qualidade. Então, esse exercício acerca do orçamento, até então, ele não é muito bem praticado na instituição. Nós não temos essa cultura, mas isso se torna cada dia uma realidade e necessária. A partir disso, o que nós fizermos de investimento, nós vamos entender que o benefício trazido é que vai nos caracterizar a eficiência da execução deste recurso, deste orçamento. Um exemplo disso, nós temos os nossos campi e nós temos várias fazendas experimentais. Nós temos um projeto de um restaurante universitário que ainda está numa fase inicial, há anos. Por que nós não conseguimos finalizar um restaurante universitário e nem tampouco trazermos os produtos da fazenda para um restaurante universitário, para nosso restaurante? Temos a fazenda, ambiente de ensino, pesquisa e extensão, mas o excedente de produção, ele pode ser transferido para um RU, mediante subsídio com recursos do PINAES. Então, nós precisamos sim, nós precisamos de envidar todos os esforços para que isso seja uma realidade. E isso é possível. Ao longo dos webinários,
Nós teremos a oportunidade de conversarmos com grupos de trabalho, com pessoas de grupos de trabalho, que têm propostas em construção acerca desse assunto. E que nós estamos convidando, né, a comunidade acadêmica para nos ajudar nessa tomada de decisão. Sem dúvida que nós precisamos identificar as nossas potencialidades e, de uma maneira muito eficiente, contornarmos as nossas fragilidades. Indiscutivelmente. O que trago em outra análise dos nossos indicadores de governança e gestão de 2018 é um retrato de políticas institucionais frágeis também. O nosso relatório individual de autoavaliação do TCU, ele demonstra números, eu diria, bastante sofríveis. Se nós avaliarmos o índice de capacidade em gestão de pessoas, ele é da ordem de 13%. 13%. Né? O índice integrado de governança e gestão é da ordem de 30%. Então, com certeza, isso nos impede, né? Nós temos plena consciência que poderíamos ter números melhores e conquistarmos números melhores, porque nós temos servidores qualificados, selecionados através de concursos, onde demonstraram conhecimento, expertise, e tomaram a decisão de fazer parte dessa instituição, de fazer parte da UFVJM. Então, não vejo por que nós não podemos acompanhar as outras instituições do Estado e, com certeza, também brigarmos pelos primeiros lugares. É uma questão, possivelmente, de uma organização interna. Então, o que nós percebemos aqui, numa ilustração gráfica, é que os nossos resultados em termos de governança e gestão de pessoas, eles são considerados, por este critério de avaliação, como inexpressivos. Entendam bem, né, prezados da comunidade acadêmica, isso nos incomoda muito, como servidores dessa casa, e principalmente como gestores, e me incomoda muito como reitor, por estar nessa instituição há 30 anos, e a gente deseja dias melhores para ela. E onde nós estamos pecando? Gestão de pessoas. Com isso, então, a gente já justifica, né, Wendy, e a nossa comunidade acadêmica, a grande expectativa pela sua contribuição junto à nossa equipe da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, para nos ajudar, para nos, com o seu conhecimento, com a sua experiência, nos permitir um salto, porque eu acredito que, com certeza, nós temos capacidade de superar esse desafio. Qual que é a nossa proposta da gestão da reitoria? É implementar políticas para consolidar. Nós precisamos consolidar. Nós estamos numa fase delicada, muito delicada, mas nós vamos superar. Não tenho a menor dúvida disso. Nós temos potencial, nós temos pessoas, nós temos conhecimento, e nós queremos isso. É muito importante. Isso é fundamental. E implementarmos boas práticas de gestão e governança pública. Olhando para o quê? Para uma necessidade de uma organização interna. Sim, nós precisamos de uma ampla organização interna. Nós temos que avaliar todos os nossos macroprocessos, sem dúvida. E, de maneira técnica, estabelecermos os melhores projetos e, com isso, termos as melhores políticas. Nós temos que mostrar melhor eficiência na gestão do nosso orçamento. E nós precisamos fortalecer a nossa capacidade institucional. Fortalecer a capacidade institucional no sentido de nós revisarmos a nossa estrutura, de nós melhorarmos o fluxo dos processos, de nós aproveitarmos os talentos que a universidade, que a UFVJM possui. E nós já podemos ter uma pequena demonstração desse interesse, onde nós temos obtido, realmente, conquistado resultados muito entusiasmadores.
E isso é fruto do trabalho das pessoas desta casa, dos servidores desta casa. Tivemos uma mudança de paradigma. Em 2019, nós encerramos o exercício fiscal com passivo zero. E anteriormente, nós encerrávamos com passivos da ordem de 1, 2, 3, 4 milhões de reais. Era um descontrole das contas. E, em 4 meses de gestão, fizemos passivo zero. Que maravilha! A UFVJM alcança 4º lugar entre as universidades federais no cumprimento de itens de transparência ativa. Faz parte da governança. É um dos pilares da governança, a transparência. O UFVJM destaca-se em ranking nacional de desempenho em custos. Isso é motivo de muita alegria, de muita satisfação para os nossos servidores. Mais uma vez, a UFVJM alcança a posição de destaque em governança e gestão. Então, pensem bem, são decisões, são iniciativas que a nossa equipe propôs, e eu tenho aqui que reconhecer o trabalho de toda a equipe de pró-reitores, dos seus diretores, os chefes de divisões e as pessoas que ali estão debruçadas diuturnamente, que não pararam durante essa pandemia, e, obviamente, os nossos colaboradores de diversos espaços da universidade, que atuaram para que isso acontecesse. Então, nós não estamos parados, nós estamos em evolução. E são as pessoas que estão fazendo isso acontecer. São as pessoas. E isso é uma demonstração tácita de que nós podemos chegar com a nossa universidade aonde nós desejamos. Portanto, este webinário é uma oportunidade de nós discutirmos todos esses desafios e, de uma maneira inteligente e sensata, propormos os melhores projetos para termos as melhores políticas. E pensarmos nisso de uma maneira conjunta, integrada, de uma maneira parceira, de mãos dadas. Essa é a missão, essa é a mensagem do nosso webinário. Nós queremos fazer a UFVJM evoluir, modernizar, consolidar, de mãos dadas. Toda ajuda, com toda ajuda, seja da comunidade universitária e da comunidade externa, e de uma maneira, praticando boas práticas de gestão de governança, nós melhorarmos os nossos indicadores. Com certeza, tenho certeza que vamos conseguir, porque a nossa UFVJM, ela merece. As pessoas dos nossos territórios de abrangência merecem ter a sua expectativa, ter a sua esperança correspondida. Merecem, sim. Sem dúvida, as pessoas fazem a modernização e essa universidade acontecer. O que a gente quer é reforçar aqui que todos nós façamos um compromisso declarado. Um compromisso declarado. Eu me orgulho de ser o UFVJM. Eu amo esta universidade. Eu amo o UFVJM. Assim, nós queremos avançar com as discussões, com as várias temáticas que foram muito bem pensadas e trazidas aqui para debatermos, neste primeiro momento, nessa série de webinários. Mas, com certeza, que a coisa não vai parar por aqui. Nós vamos continuar. Então, hoje, o objetivo nosso é trazermos aqui, nesse primeiro encontro, a sensibilização sobre gestão e governança e apresentarmos aqui a programação geral dos webinários. No próximo dia, nós vamos falar, no próximo encontro, na próxima segunda-feira, dia 24, falarmos dos indicadores da PROACE, indicadores da PROGEP, falarmos dos estudantes e falarmos de política de gestão de pessoas. No terceiro webinário, vamos trabalhar os indicadores de governança e gestão, a UFVJM em números, o histórico dos nossos indicadores e mudanças de impacto dos indicadores de governança e gestão. Aqui na coluna F, nós temos aqui os coordenadores desses encontros. No quarto webinário, nós vamos falar de indicadores acadêmicos, os pontos estratégicos de estudo sobre elementos de despesa, a avaliação dos cursos, em termos de notas CAPES e INEP, a série histórica do orçamento,
com foco no fato de não haver associação entre o valor transferido para a unidade acadêmica e o repasse de recursos para a AIA. Vamos abordar temáticas bem interessantes, mas que requerem uma reflexão bem madura de nós, como gestores, junto aos nossos diretores das unidades acadêmicas, os coordenadores de cursos e chefes de departamento. E no último webinário, nós vamos apresentar uma proposta de modernização organizacional, que foi elaborada de maneira muito atenta, de maneira muito criteriosa, para ser trazida para discussão e implementação. Então, nós não temos nada pronto, nada finalizado. Nós temos propostas que serão postas à discussão e que serão observadas e monitoradas, obviamente, colhendo informações de toda a comunidade acadêmica, principalmente dos nossos usuários, acerca dos resultados alcançados, que é a proposição de ações administrativas que visem o fortalecimento e a eficiência institucional e o melhoramento dos nossos indicadores acadêmicos, e uma reestruturação também de equipe e do plano estratégico da tecnologia da informação. Então, a partir desses diálogos, a gente tem condições plenas, né, com a efetiva participação da comunidade acadêmica, de o quê? Avaliarmos as propostas e de implementarmos ações. Então, fica aqui o nosso convite para a efetiva participação, porque a contribuição de cada estudante, de cada docente, de cada servidor dessa casa é muito importante para nós, é muito importante. O nosso contato, ponto de referência, é a Diretoria de Governança Institucional, através do e-mail que está aqui apresentado. Eu quero agradecer, né, muito por essa oportunidade de estar aqui conversando, dialogando, trazendo essas propostas, essas contrapartidas da administração central, dizendo, por fim, que elas foram pensadas e elaboradas primando pelo bem da casa, pelo bem dessa instituição, despido de interesses pessoais, políticos e ideológicos. Estamos pensando numa UFVJM socialmente relevante e impactante. Muito obrigado pela oportunidade e peço desculpas pelos imprevistos que aconteceram aqui no início da nossa apresentação. E vamos dar continuidade aqui às nossas discussões com os demais membros aqui presentes à sala, o nosso pró-reitor Wendy, a nossa pró-reitora Flaviana e o nosso procurador-chefe, doutor Júlio César, por gentileza. Olá, professor Jani. Olá, pessoal que está assistindo a gente agora nesse momento. Acho que inicialmente cabe uma apresentação rápida. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Wendy William Balotin, eu sou servidor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do Ministério da Educação, servidor especialista em educação, concursado, trabalho no governo federal há aproximadamente 13 anos. Estava trabalhando na Escola Nacional de Administração Pública com a temática de desenvolvimento de pessoas, quando eu recebi o convite do professor Jani para poder apoiar a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Sou um técnico, sou um servidor público federal, sem qualquer tipo de vinculação político-partidária. Vim a convite do professor Jani para poder fazer o melhor trabalho possível dentro desse intervalo de tempo que ficarei como pró-reitor. Estou adorando a universidade. Há muitos desafios, mas há muitas pessoas comprometidas em realmente fazer com que a universidade evolua, cresça. Foi muito bem recebido e agradeço novamente ao professor Jani pelo convite que me foi dado. Em termos de evolução, de modernização, somente na área meio, que é a área de gestão, governança, planejamento, orçamento, tecnologia da informação, gestão de pessoas, há uma evolução, e administração, claro, né? Há uma evolução muito grande do governo federal
e aí quando eu falo governo federal, o Ministério da Economia, antigo Ministério do Planejamento, e dos servidores técnicos que estão lá, no sentido de construir instrumentos que facilitem e reduzam o trabalho e o custo, inclusive, de todo esse esforço envolvido na gestão da organização. O SEI, o Sistema Eletrônico de Informações, que hoje a universidade utiliza, é um avanço, inclusive, não é um avanço pequeno, é um avanço substancial, onde a gente reduziu potencialmente a questão dos custos, tanto de tempo quanto em relação à questão de papel, né, e deu, inclusive, agilidade a muitos processos. Isso foi um impacto na universidade, está sendo um impacto na universidade, e também foi um impacto em todas as instituições em que o SEI foi implementado. Há outros diversos instrumentos do governo federal que estão sendo disponibilizados pelo Ministério da Economia por meio do programa Transforma Gov, que é um programa governamental que congrega todos os instrumentos de gestão utilizados pelo governo federal para poder facilitar a gestão e reduzir recursos, ganhar eficiência e trazer, lógico, eficácia e resultado para todos os processos da organização. Esse programa, em particular, a universidade irá aderir, já foi manifestação prévia do professor Janir, e auxiliará também na questão específica de gestão de pessoas, particularmente com os instrumentos de dimensionamento da força de trabalho, com o instrumento do programa de gestão e com os demais instrumentos atrelados ao SOGOV, que é o Sistema Governamental para Acesso aos Serviços do Poder Executivo Federal, e cada vez mais também os serviços dos estados e dos municípios. Essa adesão, que virá em breve, vai apoiar não só a questão da gestão de pessoas, mas também todas as outras frentes nessa área. Em termos de gestão de pessoas, a gente está utilizando alguns princípios básicos para poder dinamizar e facilitar a relação. Questões relacionadas a pessoal estão sendo centralizadas e organizadas aqui dentro da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, a partir de orientação do próprio professor Janir, justamente para que a gente possa organizar melhor a força de trabalho da universidade. E pensar, além da seleção, em como a gente pode gerir o pessoal, né, essa força de trabalho que a universidade tem, considerando todas as possibilidades, tanto servidores públicos, federais, quanto editais de chamamento, quanto movimentações, quanto serviço terceirizado, enfim, tudo lógico dentro da legalidade, dentro das possibilidades que a administração nos dá, com a devida cautela. A gente está fazendo isso, na verdade, em termos de organização, e todas aquelas questões afetas a, inclusive, programas de capacitação e a política de gestão de pessoas, serão realizadas em diálogo com o Consul, o nosso conselho, a partir de uma proposta organizada e fundamentada. Para isso, a gente vai, obviamente, convidar e fazer uma discussão intensa com todos os setores envolvidos, incluindo a CIS e os nossos sindicatos, em uma conversa, em um diálogo aberto e franco sobre aquilo que a gente precisa fazer para poder melhorar. Então, novamente, coloco a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas à disposição de toda a universidade. Infelizmente, não consigo atender um a um em todos os seus casos, então a gente está tentando fazer uma gestão de maneira mais descentralizada, para que a gente consiga atender todo mundo. A gente entende que, dentro desse contexto, inclusive pandêmico, a gente está passando por algumas dificuldades, a própria Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas também está sobrecarregada, e a gente está fazendo uma gestão para poder fazer as coisas darem certo. Acho que a equipe da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas em si é uma equipe fantástica, todas as pessoas com quem eu tive a possibilidade de
conversar e entrar em contato. Entregam muito e a gente está à disposição para poder fazer cada vez melhor. Em pouco tempo a gente vai lançar algumas coisas, algumas novidades em termos de acesso aos serviços, tanto o serviço do Solgov, quanto a questão dos serviços que estão dentro do SEI, dentro do e-mail, e a gente vai comunicar isso a todos os servidores e aos estudantes também naqueles serviços que se referem a eles. Obrigado, e qualquer coisa, a Progep continua de portas abertas. Nosso e-mail é progep@ufvjm.edu.br. Fiquem à vontade, inclusive, para poder encaminhar sugestões, comentários. A gente vai fazer questão de atendê-los na medida do possível, enquanto a gente continua tocando o barco aqui. Muito obrigado e boa tarde. Obrigado, Wendy. Eu passo a palavra para a professora Flaviana, nossa pró-reitora de Planejamento e Orçamento. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos aqueles que estão nos assistindo neste momento. Eu considero um número muito pequeno, né, quantitativo de pessoas, porque está variando, né, em torno de 70 e 60, mas gostaria que os senhores nos ajudassem e fossem multiplicadores, né, com relação a essa página do webinário, que, na verdade, são diversos webinários que serão apresentados ao longo desse período. O reitor nos fez uma excelente apresentação. Eu definiria essa apresentação com a palavra transformação. Para transformarmos, né, com certeza nós precisamos de saber, né, o que queremos, para onde queremos e por que queremos, né? Então, a UFVJM, nós sabemos onde ela se encontra, em todo o seu território de abrangência, mas nós temos que também ter uma visão voltada para o produto que ela entrega, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. E tudo isso depende de planejamento. E planejamento depende da energia de cada um de nós em planejarmos aquilo que vamos executar lá na ponta, lá na unidade orçamentária de cada um dos cursos, né, que estão vinculados com a nossa universidade. Então, tem que haver um comprometimento, né, de todos os setores. E durante esse pequeno período dos últimos meses de gestão, nós fomos, né, destaque numa evolução, porque houve pequenas mudanças que promoveram esses pequenos destaques. Quando o reitor apresentou o nosso Índice de Governança Pública 2018, nós já podemos observar que houve também já mudanças e melhoramento em uma parte dele, mas essa universidade ela tem muito mais potencial. Então, nós estudantes, nós docentes, nós professores, nós temos que todos os dias termos orgulho de sermos o UFVJM e amarmos isso, porque é daqui que vem os nossos sustentos, é daqui que vem a mudança social e econômica para a vida dos nossos estudantes, porque já é comprovado, né, com dados e evidências, de que quando se estuda, melhora-se o percentual, melhora-se o salário das pessoas. E isso é fato, porque o conhecimento, ele é a mola propulsora da questão também financeira de um país e de uma nação. Então, o que eu observo é que a Proplan, ela está à disposição em participar. No dia do nosso evento, nós vamos fazermos uma apresentação, aonde que nós vamos mostrar, né, o porquê que houve determinadas mudanças e melhoramentos. Por quê? Porque houve também a ousadia de se criar, né, a diretoria de governança, a diretoria de contratações, de planejamento das contratações, e tudo isso houve um melhoramento do fluxo da entrega, graças também, né, à implementação, né, do SEI,
que isso leva com que o trabalho tenha um melhor fluxo e, consequentemente, uma melhor entrega e velocidade. E eu agradeço muito a todos aqueles que fazem para conosco as cobranças. Eu, publicamente, hoje, quero usar o dia de hoje para agradecer a todos aqueles que fizeram cobranças para essa gestão, porque eu tive a capacidade de respondê-las e também, em vários momentos, usar aquelas sugestões, aquelas cobranças como checkpoint, como um momento de avaliar as minhas ações, as decisões, e com isso haver melhoramento na governança, né, e no planejamento dessa instituição. E isso, consequentemente, levou com que a universidade se tornasse passivo zero, lembrando que não sou eu que faço isso, é todo um processo de pessoas envolvidas, são diversas mãos, e eu agradeço a todos eles que contribuem para que isso leve à entrega de quê? A entrega dos benefícios aos estudantes, a entrega da manutenção da moradia universitária que funcionou durante todo o período de pandemia, a entrega para que você pudesse ter acesso ao Google Meet, porque tem que haver, né, contratações e outras coisas que estão em andamento, para que você possa ter acesso à biblioteca digital, né, que por sua vez está sendo utilizada, só que a UFVJM, para que daqui a 10 anos ou 20 anos ela possa continuar nessa velocidade de evolução, ela precisa de se fazer uma reflexão. Não tem como mais nós ficarmos na nossa própria zona de conforto e não participarmos politicamente ou seja, evolutivamente dessa instituição, porque é aqui que nós escolhemos para trabalhar, foi aqui que nós escolhemos para estarmos, e por isso digo para vocês, eu moro em Diamantina, eu amo Diamantina, eu amo a UFVJM e tenho orgulho de ser o UFVJM, com essa visão para uma evolução e um melhoramento. Muito obrigada. Obrigado, professora Flaviana. Doutor Júlio, por gentileza, com a palavra, quero agradecer a presença da professora Jussara, a nossa pró-reitora de Assuntos Comunitários e Estudantis aqui conosco, né, nessa sala. Boa tarde, professora Jussara. Doutor Júlio, com a palavra, por gentileza. Boa tarde, professor Janir. Boa tarde, pró-reitor de Planejamento, professora Flaviana. Boa tarde, pró-reitor de Gestão de Pessoal, professor Wendy. Boa tarde, pró-reitora da PROACE, professora Jussara. E boa tarde, enfim, a toda a comunidade acadêmica que nos assiste. Então, eu primeiro vou me apresentar, porque eu só fico no campo JK, então, como está participando de todos os campos, muito talvez seja o primeiro contato comigo. Então, eu me chamo Júlio César Francisco, fui convidado pelo professor Janir para compor assumir a chefia da Procuradoria da Universidade Federal aqui do dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, onde estou desde 5 de agosto do ano passado. Tenho 25 anos, vou fazer, se Deus quiser, dia 3 de fevereiro do próximo mês, sendo desses 25, foram 18 pelo Exército, onde eu fui sargento, e 7 anos na Procuradoria Federal. Então, assim, a minha missão aqui, como sempre falo, toda vez que o servidor público é instado a ter novos desafios, ele tem que ter um foco seguinte: qual é a sua missão? Então, a Procuradoria, na sua missão corrente, até nesse grande projeto que a universidade vem desenvolvendo para essa evolução, é o quê? É dar o apoio, o suporte jurídico para ter essas mudanças, ter essa evolução com segurança. Porque a palavra evoluir, ela pode ter vários sentidos. Pode ser uma evolução de um quadro que esteja ruim,
e assim se degradar e piorar, ou evoluir sim para melhor. Então, ainda mais hoje em dia, onde praticamente todos os atos do gestor, ou seja, não só do gestor, em cada esfera do servidor público e também até dos discentes, pode ocasionar um ato jurídico que, queira ou não, vai acabar indo para análise na Procuradoria. Então, a palavra segurança aqui é o foco da Procuradoria em relação ao webinário e em relação à palavra evolução, que é a palavra tema, a palavra-chave do webinário. E vou mais além. Assim, a Procuradoria também, nesse modo, nessa visão, nesse norte da evolução, tem cada dia mais tentando conciliar e tentando também assessorar da melhor maneira possível todas as pró-reitorias e outros setores internos da universidade. Assim, nesses poucos meses que estou aqui, caminhamos muito bem, principalmente na área de licitação, onde hoje a Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri é considerada a melhor Instituto Federal de Educação em preparação de subsídios para a contratação por licitação. Assim, temos uma equipe da Procuradoria específica nacionalmente para tratar de licitação, e onde a nossa universidade está inserida, e basicamente somos a universidade que tem um melhor elogio. Então, isso me deixa confortável, né, em relação à segurança, até porque, queira ou não, as contratações é um ato muito importante, porque todas as políticas públicas, assim, para implementar, necessita de meios, e os meios através das compras, como a sala de aula com as obras, equipamentos, e assim vai. E temos uma equipe de licitação aqui muito boa, fazendo essa forma de estrutura para encaminhar para análise jurídica, e temos esse elogio. Então é sinal que a palavra segurança está sendo bem elaborada. Outro ponto também importante, até converso muito com o professor Jani, com o professor Wendy, que está na corretoria da Progep, é que, para termos essa segurança e termos a evolução, o mais importante é o quê? Uma outra palavra que vem junto com a segurança, é formar. A universidade forma cidadãos, que é o corpo discente, mas também temos que pensar em formar os nossos servidores, nos seus diversos aspectos. Então, e na parte jurídica, um bom assessoramento vai fazer o servidor, na sua esfera, seja ele nas pró-reitorias, ou alguma, por exemplo, como fiscal administrativo, ou participando de um PAD, assim, em vários atos internos, ele ter essa segurança de ter essa formação, de ter também a Procuradoria como parceira, quando precisar de buscar esse conhecimento, a Procuradoria está lá pronta para dar esse apoio, esse suporte. Então, assim, termino aqui para também finalizar a importância dos índices da universidade em relação aos órgãos externos, principalmente CGU e também o TCU. E, por isso, perpaz passar pela Procuradoria, porque, uma vez, para alcançar esses índices, todos os órgãos envolvidos geralmente precisa desse suporte jurídico para não vir a cometer atos de improbidade administrativa ou qualquer ato de ilegalidade que, a posterior, possa também vir respingar e refletir negativamente, não só nos índices da universidade, como também na vida profissional do servidor. Então, aqui, termino, deixo minhas palavras com grande confiança e grande alegria, e também, como finalizou o nosso magnífico reitor, de estender as mãos para participar desse novo projeto que se inicia. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Júlio. Eu passo a palavra à pró-reitora Jussara. Boa tarde, professora. O seu fone está desligado. O áudio. Ainda não deu, professora. Você está ouvindo, Wendy? Pode ser o meu aparelho. Não, eu acho que é a configuração do computador dela mesmo. Olha, professora. Será um outro momento. Professora, eu lhe sugiro buscar um outro computador, uma outra máquina. Enquanto isso, eu vou responder algumas perguntas que foram encaminhadas aqui e a gente vai conversando. Aí, por gentileza, a senhora pega uma outra máquina e faz um novo acesso, por favor. Obrigado. Deixe-me ver aqui. A equipe aqui me trouxe aqui, Wendy, uns questionamentos. Só um momento. Já é da participação. Nós temos aqui a participação dos estudantes, em que foi nos indagado acerca da maior participação dos estudantes nas políticas da UFVJM. É um assunto que interessa muito, né, a professora Jussara, mas eu vou aqui já adiantar um pouco da resposta. O que nós buscamos em termos, né, de política de apoio ao estudante, ela vem até mesmo na organização ou numa reorganização da nossa pró-reitoria de graduação para acolher de maneira o mais rápida possível o ensino remoto emergencial. Então, é uma política de ensino em que nós percebemos ali no primeiro momento uma dificuldade de implementarmos. E, ao mesmo tempo, também partiu da reitoria contrapartidas de recursos financeiros para prover a inclusão digital, né, bolsas de monitoria. Então, nós temos, de fato, buscado implementar, né, este trabalho, e é importante... Oi, professora Jussara, se puder desligar o seu áudio, só um minutinho. Ok. Obrigado, professora. E nós também buscamos, desde o primeiro momento, Wendy, professora Jussara, atualizar o nosso projeto do RU para que ele pudesse o quê? Ser contratado, ele pudesse ser licitado e contratado a execução da obra. Só que a avaliação ali, ela requer vigilância, avaliação por órgãos externos, né, para que a obra ela seja executada em conformidades, e nós também temos um quadro reduzido de servidores.
Então, o nosso projeto de obra do RU, ele já está como prioridade para ser implementado. E um outro aspecto muito importante é que nós temos solicitado sempre junto ao MEC a necessidade de melhoria do nosso recurso PNAES. E é importante aqui informar ao nosso estudante que o nosso recurso PNAES, ele tem para 2022 um valor da ordem de 7,3 milhões. Então, se considerarmos que ele já chegou na casa de 5,7, hoje ele está em 7,3. Isso é resultado de uma política da reitoria junto ao Ministério da Educação. Então, mas na verdade é um conjunto, porque nós percebemos a necessidade de um maior aporte, de melhorar o orçamento para que nós possamos acolher melhor os estudantes. E um ponto muito importante que vem de encontro à questão de políticas permanentes de apoio ao estudante. É uma reorganização, é uma reestruturação da nossa pró-reitoria de assuntos comunitários estudantis, onde nós vamos objetivar, focar em RU, restaurante universitário, moradia estudantil e saúde e convivência nos campi. Então, nos próximos webinários, né, professora Jussara, nós vamos abordar, né, esse assunto e dizemos que, de fato, nós temos trabalhado no sentido de implementarmos uma política diferenciada de acolhimento aos estudantes. E os números e os indicadores, né, professora Orlando? Professora Orlando, boa tarde, muito obrigado aí pela sua presença. Eu sei que a senhora estava na reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e assim que encerrou lá, a senhora está aqui conosco. Muito obrigado aqui pela sua presença. Então, nós estamos muito, né, nós temos trabalhado muito pelas políticas, né, de conjunto aos nossos estudantes. Um outro ponto que foi trazido é a questão da educação à distância. Existe uma pergunta acerca do município de São Francisco, se é possível termos um polo EAD. Nós vamos pedir à nossa equipe da Diretoria de Educação à Distância, professora Mara, para fazer contato com a prefeitura, porque o polo ele precisa de contrapartidas, de ações também da prefeitura local, e obviamente nós vamos ter lá um polo EAD. Nós saltamos em pouco tempo de 21 para 42 polos EAD, e, obviamente, a educação à distância, ela é qualidade, ela não deixa de perder em qualidade e, principalmente, em inclusão. E os cursos da nossa Diretoria de Educação à Distância, eles estão muito bons, de alta qualidade. A equipe toda tem reformado os projetos pedagógicos e o pessoal tem ampliado em muito, né, professora Orlando, a senhora que dialoga muito aí com a professora Mara e a equipe, tem ampliado muito aí o quantitativo de estudantes e também de ações através da nossa EAD, principalmente nesse período de pandemia. Vamos conversar, sim, com o prefeito de São Francisco. A outra pergunta é acerca da execução do nosso orçamento, uma vez que o relatório, né, da execução do orçamento só foi apresentado tardiamente ao Conselho Universitário. Eu estou relatando aqui a pergunta como de fato ela é. Nós não temos aqui meio termos, né, do questionamento trazido. O que nós percebemos, né, doutor Júlio, oi Fátima, boa tarde, obrigado pela sua presença, nossa assessora de assuntos estratégicos institucionais. O que nós tivemos no ano passado, né, professora Flaviana, foi um ano atípico, a liberação do recurso. Então, nós tivemos uma aprovação do orçamento, foi no meio do ano. Então, nós trabalhamos até aquele momento de forma a recebermos 1/12, né, do orçamento e executando as ações. Então, à medida que o orçamento ia chegando, a gente ia executando. E o que acontece? O nosso projeto, o nosso plano de execução, ele foi alterando em função das circunstâncias. E o que aconteceu? Nós tínhamos, a professora Jussara, a professora Orlando, que é a nossa pró-reitora de graduação, um interesse de iniciarmos as atividades presenciais o mais breve possível, dentro das condições, né, sanitárias de segurança. Então, nós fizemos vários ensaios, né, várias propostas, para que nós pudéssemos, enfim, iniciarmos as atividades. E, paralelamente a isso, aquilo que não era necessário investir, né, ou adquirir, nós postergamos. E esse manejo do recurso do orçamento em 2021 nos permitiu, né, fazer investimento em obras.
Então, é muito importante essa pergunta que foi trazida, né, pelo participante, acerca da execução do orçamento. Com certeza, nós apresentamos esse orçamento à comunidade acadêmica assim que nós tivemos, né, a última proposta, né, a ser executada, dialogamos com toda a comunidade acadêmica e encaminhamos em seguida para o Conselho de Curadores, que é o órgão, né, responsável, né, por toda essa análise, né, e bem como emissão de parecer. E nós recebemos esse parecer já no final, no mês de dezembro. Então, imediatamente, nós fizemos um encaminhamento. Então, assim, a gente também entende, né, a sobrecarga de demandas e atividades no Conselho de Curadores. Então, esse foi aquele momento que nós, de fato, conseguimos levar ao Conselho Universitário essa proposta de orçamento para ser apresentada e discutida. Lembrando que a execução do orçamento, ela passa por toda uma análise, né, de aplicação de acordo com a finalidade do objeto, né? É um recurso discricionário, em que a equipe, ela presta contas aos órgãos de controle interno e bem como ao órgão de controle externo. E do ponto de vista da sua execução, o que nós temos observado aí através dos indicadores é que a equipe, ela está de parabéns, né? Então, eu acredito que dessa forma a gente responde de uma maneira muito a contento o questionamento acerca da execução do orçamento do ano passado. O outro ponto que foi colocado é o recurso para investir em infraestrutura. Eu não entendo porque temos dinheiro para obras, enquanto custos estão perrengue com infraestrutura. Assim, eu vou dizer de uma maneira muito educada, muito serene. Então, o recurso que nós investimos em laboratórios. Nós investimos em equipamentos. Laboratórios. O que fazemos nos laboratórios? Nós recebemos os estudantes para ter o melhor aprendizado. Aquisição de equipamentos é exatamente para melhorar o ensino, através de uma pesquisa, através de um ensaio. Então, nós estamos melhorando as condições do ensino. Nós não podemos pensar em receber todo o recurso, né, do orçamento e transformá-lo em bolsas. Se pudéssemos, né, obviamente, nós teríamos pecado em outro quesito, que é a qualidade do ensino. Então, a gente precisa equilibrar, né, a melhoria da disponibilização, o recurso, para que a gente possa compartilhá-lo e, assim, melhorar o todo. E, por fim, a destinação deste recurso, ela obedeceu a critérios pré-estabelecidos junto aos gestores das unidades acadêmicas, através do plano anual de contratações, onde é encaminhada toda uma demanda e ela é recebida, ela é acolhida e ali é estabelecida a ordem e a prioridade da sua execução. Então, a gente segue critérios técnicos, né? Então, nem todo recurso disponível a gente pode aplicá-lo somente numa rubrica, né? É só para esclarecer. A outra pergunta que foi trazida é a questão de termos, né, pessoas à frente das pró-reitorias a respeito da sua capacitação, a respeito da sua expertise, a respeito da legalidade disso. Em resposta, vale responder. As pessoas que estão à frente dos cargos estão seguindo todos os critérios regidos em leis e em decretos, e, portanto, estão dentro da legalidade. E, assim, mais uma vez, eu digo de uma maneira muito respeitosa, de uma maneira, assim, muito tranquila, a gente também faz convites a inúmeras pessoas que têm talentos, que têm expertise, que são especialistas, mestres ou doutores, a gente convida para assumir uma direção, uma pró-reitoria. Mas a pessoa, muitas vezes, ele não tem esse interesse, ele não tem esse perfil de gestor. Então, quem dera, né, certamente pudéssemos escolher o que tem o melhor currículo, o melhor volume de produções, o melhor volume de apresentações, de edição de livros, né? Enfim, seria o ideal. Mas nem todos, né, têm esse interesse. E ocupar esses cargos não é questão obrigatória, é a convite e também de confiança da gestão. Então, é importante esclarecer esses pontos, né? Nós não temos nenhuma pendência acerca das pessoas que estão à frente, né, dos cargos. E vale dizer que nós temos sido zelosos, né, com relação a esses quesitos,
e que muitas vezes, né, doutor Júlio, nos chegam questionamentos acerca da nossa atual equipe, né, a partir de 2019, e esquecemos também das equipes que nos antecederam, porque não existe nenhuma lei nova a partir, né, de 2020. São leis de 2015, 2016 e até de 2019 também. E nós estamos buscando também entender que essa preocupação, podem ficar bastante tranquilos que nós temos, né, seguido com rigor as leis. Então, um ponto que faz parte da gestão e governança pública é, de fato, essa transparência e a devida atenção às legalidades. E nisso aí, realmente, a gente tem sido muito atento, a gente tem nos policiado bastante. E, portanto, assim, o que nós temos hoje à frente da equipe de gestão são pessoas que debruçam, são pessoas que estudam e que, se não têm o conhecimento técnico, eles estudam, eles perguntam, são pessoas que buscam também aprender com quem sabe. E eu acredito que nós temos demonstrado aí, eu digo de uma maneira muito tranquila, mas eu tenho que responder isso, que nós estamos acertando. Então, os nossos gestores, eles têm um interesse, eles têm um compromisso e eles têm trazido entregas. Não vou fazer juízo das equipes passadas, dos reitores passados, dos pró-reitores e diretores, mas aonde eles estiveram, hoje nós estamos assumindo e estamos virando páginas. Nós estamos escrevendo novas páginas para a universidade. E eu digo para a minha equipe, aqui não tem ninguém de extraordinário, não existe uma pró-reitora extraordinária, um pró-reitor extraordinário, nenhuma Mulher Maravilha, nenhum super-homem, nem tampouco reitor ou vice-reitor. Nós trabalhamos de igual para igual. Reunimos, conversamos, perguntamos quem tem melhor conhecimento, quem pode nos contribuir. E um exemplo, né, vamos dizer assim, dessa facilidade de enxergar os desafios e buscar soluções está aqui. O Wendy, ele é de uma escola de Brasília, né, da INAP, e apresentamos aí a nossa proposta e ela está aqui nos ajudando, né? Então, agradeço muito, né, Wendy? E, por fim, na nossa equipe, a forma de trabalhar é sempre observando a questão da entrega. E, muitas vezes, o colega está tendo dificuldade, ele pode pedir, e a gente substitui. E, muitas vezes, se ela não chega a conforme, eu, como reitor, de uma maneira muito educada, de uma maneira muito respeitosa, eu faço a dispensa do servidor. E a única coisa que eu digo eu espero manter, né, a amizade contigo, que isso não venha atrapalhar o nosso convívio na comunidade acadêmica. Então, doutor Júlio, né, Fátima, as pró-reitores que estão aqui, a gente tem procurado trabalhar a UFVJM dessa forma. E a gente percebe, né, Wendy, que precisamos criar a gestão por competência. Eu acho que a pergunta que foi trazida aqui ela é muito importante. Nós temos que atrair as pessoas que querem se preparar para serem gestores, se capacitar para estarem pró-reitores e diretores. Sim, e no momento ali, de fato, a pessoa manifestar, olha, professor, eu tenho experiência nessa área, eu gostaria de ter uma oportunidade. E que isso acontecesse despido esse dualismo político-ideológico, que acontece muito hoje nas universidades. Lamentavelmente, às vezes, algumas pessoas torcem para que aconteça o pior, né? E quanto pior, melhor. Mas na comunidade acadêmica existe uma grande maioria de pessoas que querem ajudar. Não têm o interesse de assumir a gestão, mas estão lá participando. E os resultados que nós estamos trazendo aqui preliminarmente, né, doutor Júlio, professora Flaviana, Fátima, professora Orlando, são resultados construídos a várias mãos. Não é só de uma mão, não. São a várias mãos. É por isso que a gente acredita que a nossa UFVJM ela está vivendo um momento diferenciado. É um momento de transformação, como bem disse a professora Flaviana. Saímos do estágio ovo, estamos ali agora talvez no estado, né, de casulo, e com certeza a UFVJM é essa borboleta linda, maravilhosa, que voa, que espalha, né, e que abrilhanta, né, e que emociona, e que motiva, né, e que atrai, né, e que vai longe, e que faz as coisas, e que faz o mundo melhor, mais bonito.
né? Então, é essa alusão que nós temos que fazer aqui da nossa universidade. Então, é uma universidade que ainda tem muito o que acontecer. E nós estamos, de fato, fazendo parte dessa mudança. Não tenho a menor dúvida disso. Eu digo isso com muita segurança e despido de vaidades. A outra questão é porque o nosso procurador, ele tem uma CD4. Está dentro da legalidade do plano de carreira, não é? O fato de ter um cargo de direção com a CD4 faz parte do plano de carreira do servidor, portanto, está dentro da legalidade e aprovado pelo Ministério da Educação. É só para esclarecer, né, porque é importante, né, a gente fazer dessa forma. O Wendy, eu recebi aqui, no primeiro momento, a questão, haverá um webinário sobre as fazendas? Sim, haverá. Tá? Mais adiante nós vamos falar isso aí, juntamente com a nossa equipe, tá ok? Eu vou, com certeza, agora eu já respondi algumas perguntas, eu vou passar a palavra à professora Jussara, aí, professora, se puder, né, a sua palavrinha breve, em seguida a Fátima também, professora Orlando, e tem algumas outras perguntas aqui que eu quero, né, também responder de maneira bem breve, para não tomar muito tempo aí do pessoal lá fora. Mas faço questão de responder todas as perguntas que estão chegando aqui. E se não respondermos nesse momento, a gente vai, posteriormente, através do nosso e-mail aí, institucional, faça o contato que nós vamos responder, tá? E olha lá, nem vou, a resposta façam da melhor maneira, da forma tranquila, que nós queremos esclarecer, nós queremos responder e mostrar as coisas como elas são. Inclusive, um ponto, doutor Júlio, que eu queria, que eu não falei durante a minha apresentação, é que a gente ouvia sempre nos períodos anteriores falarmos em caixa preta, distribuição do orçamento, vagas docentes. Hoje, isso aqui tudo virou caixa aberta, é transparência. Faço questão disso. Então, quem tem que distribuir vagas docentes é a CPPD, obviamente dialogando com o reitor e com o conselho universitário. O nosso orçamento, ele é transparente, tudo aquilo que é executado, que é planejado, é levado. Gestão de pessoas, quem tem que fazer é a Progep. Quem tem que fazer gestão de pessoal não é o reitor. Muitas vezes nós temos que fazer algumas ações aqui de caráter emergencial, mas eu não faço isso com prazer. Eu faço isso para cumprir o dever e para socorrer setores emergenciais. E também quem faz política de gestão de pessoas, não, com devida vênia, não é conselho universitário. Não é. Isso é um equívoco. Quem faz política de gestão de pessoas é Progep, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Quem faz a política, desempenha autoridade em política de ensino, é a Pró-Reitoria de Graduação. Então, é só para a gente poder ir atualizando também conceitos, né? É importante atualizar conceitos. Professora Jussara, por favor. Agora estão me ouvindo, né? Eu tive que trocar a máquina aqui, eu peço desculpa por isso. O tema desse webinário, né, dessa semana, evolução. Corroboro com as palavras do nosso reitor, que disse que nós estamos sofrendo, né, vamos passar por uma metamorfose, por uma transformação digna de uma universidade grandiosa, que já se mostrou com índices de transparência para todos, né, do que está acontecendo e colocando tudo em pratos limpos para que todos possam acompanhar. Eu estou aqui como pró-reitora de assuntos comunitários e estudantis, e igual o professor Jani falou, vamos sofrer, vamos passar, né, por uma reestruturação essa grandiosa que vai trazer benefícios para toda a nossa universidade. Temos também como objetivos propor, planejar e coordenar as ações de assistência estudantil. E com grande honra que vamos conseguir o restaurante universitário aqui para Diamantina, para o nosso campus JK, né, e para o campus 1, lá da Rua da Glória. Teremos, sim, se Deus quiser, um restaurante universitário para propor, para colocar para todos os nossos estudantes aquilo tudo que vem lá das fazendas, né? Todas as nossas produções da fazenda, que chegue no prato do nosso estudante, que venha proporcionar ao nosso estudante
o benefício que o recurso PNAES, né, se propõe a dar para que ele possa se formar. Então, é uma indicação, né, e o planejamento no nosso professor Janir, que está aqui como reitor, para melhorar as condições dos estudantes dentro da universidade, a fim de que ele possa, com a diplomação, mudar o entorno né, e trazer transformações na sua realidade, na realidade de onde ele vive. Então, o restaurante universitário hoje já é uma realidade lá em Teófilo Otoni. Conseguimos terminar todas as obras. Eu vi aí a pergunta de um dos internautas aí, perguntando por que a gente está focando em obras. Não é focar em obras, mas se não terminasse a obra de Teófilo Otoni, como isso poderia ser um indicador, né, de chegar às mãos do nosso estudante, mais um benefício para que ele possa graduar sem sofrer, né, com mais condições. Então, o restaurante universitário Teófilo Otoni já é uma realidade e, a partir de agosto, ele vai estar a pleno vapor, já funcionando e trazendo à mesa dos nossos estudantes todos, né, de toda a comunidade Teófilo Otoni, mas eu estou colocando, assim, da comunidade sócio-vulnerável, dos nossos discentes sócio-vulneráveis, condições de passar pela universidade de uma maneira menos traumática. Então, o nosso estudante vai ter isso a partir de agosto, e para isso a gente conta com essa magnífica informação dada pelo reitor do recurso PNAES de aproximadamente, né, 7,3 milhões para o ano de 2022. Isso 7,3 não é distribuído em bolsas, como o professor Janir bem colocou aí, que quem dera que tudo pudesse ser bolsa, mas todos esses 7,3 vão para benefício dos estudantes sócio-vulneráveis, tirando aí o percentual da casa do estudante, né, da moradia estudantil universitária, e também do restaurante universitário. Lógico que tudo isso com a aprovação do Conselho de Assuntos Comunitários e Estudantis, que é o CAST, que, afinal de contas, é ele que é o responsável por autorizar o desmembramento aí desse recurso, mas sabendo que, no final, tudo vai para os estudantes sócio-vulneráveis, para que eles possam se igualar aos outros estudantes e almejar a diplomação tão querida. Então, como a gente sempre coloca que o principal objetivo da nossa pró-reitoria, que é propor, planejar e coordenar, a gente quer, então, melhorar esses indicadores. E esses indicadores vão de encontro aos indicadores da Prograde, que é o quê? A evasão, a retenção e a diplomação. Então, a gente quer diminuir a evasão, diminuir a retenção, proporcionando a esses alunos a conseguir caminhar juntos com acessibilidade, com inclusão, com estrutura pedagógica, né, para que ele consiga se diplomar. E esses indicadores ainda vão ser melhor trabalhados, né? Além dos indicadores que a gente usa da Prograde, esses indicadores ainda serão melhor trabalhados a partir do momento que os restaurantes universitários estiverem a pleno vapor, a moradia estiver 100% ocupada, né? Porque a gente sabe que com essa pandemia aí, não teve como, né, voltar 100% da moradia estudantil, mas queremos ver também se a gente consegue, junto com o professor Janir, com os estudos e com o correr atrás de benefícios, terminar os prédios da moradia para que mais alunos possam ter acesso ao estudo e à graduação.
a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis está aqui de portas abertas para receber todos os alunos, sem distinção de sexo, de cor, de raça, de fé cristã ou não, mas a gente está aqui pronta, aberta a receber todos e com essa gestão e com esses parâmetros todos, todos os indicadores, promover, então, a acessibilidade, a inclusão e levar a complementação, né, dos seus estudos com a graduação, né, coroados aí com a diplomação. Era isso que eu queria deixar claro aqui, e estamos aqui trabalhando para melhorar, e se Deus quiser, fecharemos, né, esse ano de 2022 com os 2 RUs a pleno vapor. Vamos ver se a gente consegue isso aí. É um sonho que se sonha só, é apenas um sonho. Mas um sonho que se sonha junto torna-se realidade. E é isso que a gestão do professor Janir pede que a gente execute. Vamos sonhar juntos e vamos transformar, né, todo esse trabalho em uma realidade melhor. Obrigada, então, professor, pelo momento aqui de poder falar alguma coisa. Obrigado, professora, pela participação. Fátima, por gentileza. A Fátima está nossa assessora de assuntos estratégicos institucionais. Obrigado pela presença, participação. Boa tarde, professor Janir. Boa tarde a todos. Eu acho que na altura do evento, né, esse webinário, acho que dispensa mais qualquer tipo de fala. Eu faço minhas as palavras do reitor no sentido de que esse projeto que está sendo desenvolvido está sendo elaborado, né, a várias mãos. E mãos, como disse o professor Janir, não mais capazes do que outras, mas dispostas realmente a promover uma evolução e fazer algo diferente, que venha trazer resultados positivos para a instituição de forma geral, de forma global, não somente para esse campus, mas para todos os campi da universidade. Então, é uma experiência muito significativa. Não sabemos tudo, estamos longe de saber, mas é uma junção de esforços realmente, cada um contribuindo e buscando o conhecimento que falta, somando esforços. Eu trabalho ao lado da pró-reitora de Planejamento e Orçamento, a professora Flaviana, e é impressionante como a cada dia eu tenho aprendido, né, juntamente com ela e com a equipe dela, né, e isso tem agregado, ou seja, e da mesma forma, né, esse trabalho conjunto, ele, ao mesmo tempo que nós podemos dar a nossa contribuição, nós estamos crescendo e aprendendo, e com isso a universidade cresce também. Então, eu só tenho a dizer que é um privilégio, né, poder fazer parte dessa gestão. Realmente, eu acho que é o que eu posso dizer, é um privilégio, é impagável o conhecimento que nós estamos adquirindo e a história que nós estamos construindo e estamos fazendo parte dela, né? Nós estamos fazendo parte de uma história que será contada, talvez, melhor por quem vier e aproveitar disso que está sendo produzido, porque realmente é e será uma evolução. Então, eu só tenho a agradecer pelo privilégio. Obrigada. Obrigado, Fátima. Professor Orlando, por gentileza, nossa pró-reitora de graduação. Boa tarde a todos. Estou representando aqui, enquanto pró-reitora de graduação, né, a Prograde. Desejo novamente uma boa tarde para todos, né? A fala da Prograde, ela vai acontecer no dia 14 de fevereiro, como o reitor, né, já apresentou aqui o cronograma dos webinários. Então, em nome da Prograde, eu desejo a todos uma excelente discussão, né, que convidem aí os seus pares para participar. Todas as contribuições são bem-vindas, né? Como o reitor colocou
A Prograde, e não é novidade, porque nós já publicamos várias notas em relação à necessidade de reestruturação pedagógica e administrativa, né? Mas a Prograde, né, evoluir sozinha e atualizar, né, não é suficiente, né? Nós precisamos, porque nós temos as pró-reitorias, né, finalísticas e as pró-reitorias de apoio. Então, o ensino, né, nós costumamos até, às vezes, né, até a discussão fica um pouco elevada, porque tudo que, quando as pessoas falam ensino, né, todos pensam na pró-reitoria de graduação, mas a pró-reitoria de graduação ela não funciona sozinha, né? Nós dependemos de outros setores. Então, quando nós vislumbramos a necessidade de melhorar a pró-reitoria de graduação, paralelamente, outros setores, eles também, né, têm que melhorar. Porque quando nós falamos de ensino, de indicadores acadêmicos, nós estamos falando, né, da instituição como um todo, né? A pró-reitoria de graduação, ela é responsável pela política de ensino, né, por supervisionar, acompanhar os de apoio, e as outras finalísticas, né, que é a APR-PPG, Pesquisa e Pós-Graduação, e a PROESC, né, de Extensão e Cultura. Então, não dá para pensar na modernização de apenas um setor, né? Nós temos que acompanhar, principalmente agora que nós já falamos em, né, um período anterior à pandemia e um período após a pandemia, né? Então, já com a própria pandemia, acentuou ainda mais a necessidade, né, de melhorarmos o ensino, de reavaliarmos as nossas políticas. Bem, mas como eu disse, aguardem para 14 de fevereiro, que é o momento em que a pró-reitoria de graduação vai né, tecer mais detalhes em relação à avaliação dos cursos. Obrigada. Obrigado, professor Orlando, pelas palavras. Eu acredito que nós aqui cumprimos, né, a meta inicial, que era de estabelecermos aqui um convite para que a gente aprofunde em temáticas específicas, né, nos próximos webinários. Certamente, esses diálogos, essas conversas, esses temas, eles não esgotam. Nós vamos continuar, né, a debater, né, dessa forma. Obviamente, nós estamos à distância, a questão presencial nos campi ainda não é segura, mas nós não podemos parar, né? Nós precisamos fazer o nosso trabalho aqui como gestores. E, nesse sentido, mesmo que seja de forma remota, à distância, é muito importante ouvi-los. E, obviamente, nós não seremos omissos, nós não vamos deixar de escutar ou ouvir as sugestões e as contribuições. Por fim, nós queremos construir esta universidade coesa. Nós precisamos de unir esforços, energia, para que nós possamos iniciar um novo ciclo evolutivo. Esse novo ciclo é para, de fato, consolidar aquilo que foi pensado, talvez há 15 anos atrás, há 17 anos atrás, quando institucionalizou-se esta universidade. Ela veio numa esperança, num olhar, numa visão de tornar uma universidade realmente transformadora de realidades. Eu acredito que isso está acontecendo. Mas também acredito de uma maneira muito tranquila que nós poderíamos estar mais presentes, nós poderíamos estar mais próximo das comunidades. Porque o nosso trabalho, doutor Júlio, professora Jussara, nesses rincões aqui do Jequitinhonha e do Mucuri, é realmente atuarmos para reduzir desigualdades. E é muito fácil compreender que a bandeira da nossa gestão é a bandeira da UFVJM. Procure nosso portal, vejam lá como que a nossa pró-reitoria de Extensão e Cultura, ela atuou
nesse período de pandemia e tem trazido projetos e entregas. Olha as parcerias que as nossas pró-reitorias têm estabelecido com diversos setores do governo, os diálogos que nós temos construído junto a diversas secretarias do Estado. Enfim, a UFVJM, ela continua avançando e ela quer avançar. E o que nós precisamos é de uma união de esforços. Uma união de esforços para que a gente faça acontecer, para que a gente faça chegar, né, essa entrega tão esperada, que são as nossas ações através do ensino, da pesquisa, da extensão e também de projetos de desenvolvimento. Então, eu vejo que a nossa equipe ela tem trabalhado de uma maneira diuturna para deixarmos um legado. Como diz fazendo aqui, parafraseando a nossa assessora de assuntos estratégicos. Certamente quem vai avaliar e julgar não será o presente. É o que virá logo em seguida. Serão os nossos estudantes, os futuros estudantes. E, por fim, eu encerro a minha fala dizendo que o trabalho dos nossos gestores, sejam reitores, pró-reitores e diretores, todos trabalharam muito. Muito. Porque é desafiador. É desafiador você assumir uma pró-reitoria, uma diretoria, estar chefe de divisão, estar vice-reitor e reitor. Mas todos nós aqui estamos fazendo isso com prazer. Ninguém aqui está doente, arrependido. Estamos aqui porque gostamos do que fazemos e estamos motivados. Então, esse é o nosso compromisso. Trabalharmos com o melhor de nós, doarmos o melhor de nós e, com toda certeza, nós estamos abertos a ouvir críticas. Vezes ou outra, né, doutor Júlio, chega um elogio, chega um aplauso, mas, memorando aqui a palavra da professora Flaviana, as críticas também nos servem de alerta para aquilo que nós precisamos corrigir, porque a nossa intenção é fazer o melhor. E esse melhor está acontecendo. Ele está acontecendo. E é possível perceber essa mudança. Portanto, esse momento maravilhoso dessas discussões é exatamente para marcar fase, um novo ciclo. E muitas coisas vão acontecer e já estão acontecendo. Isso não é um discurso. Eu não estou aqui vendendo ilusão. Eu não vendo ilusão. Eu trabalho no plano da realidade. Então, convido a todos para debater nos próximos webinários, para discutir as propostas e também participar com os grupos de trabalhos. Existem vários grupos de trabalhos na instituição, né, professora Orlando? O pessoal do PDI está trabalhando arduamente, o pessoal da Pró-Reitoria de Graduação, da Pró-Reitoria de Extensão, de Gestão de Pessoas, enfim, todos os setores, a Pró-Reitoria de Administração, trabalhando muito, muito, para que a gente possa realmente corresponder às expectativas aí, não só da nossa comunidade acadêmica, que merece todo o nosso empenho, mas também da sociedade. Porque esse projeto UFVJM, ele é da sociedade. Ele é um projeto aqui da nossa gente, é um projeto de Estado, né? E nós temos aqui que realmente suar a camisa e corresponder às expectativas. Nós estamos aqui para trabalhar e exatamente para corresponder, né, ao olhar esperançoso de cada pessoa desse território, principalmente daqueles menos favorecidos. Principalmente. Esse é o nosso DNA, que está aí na nossa identidade multicamp. Queridos, eu encerro aqui a minha fala, muito feliz, né, de estar aqui com vocês, agradeço pela contribuição de todos vocês, tá? E convido a comunidade acadêmica, a comunidade externa, também para participar dos próximos webinários, ok? Muito obrigado, tá? Muito obrigado, Wendy, professora Flaviana, doutor Júlio, a Fátima, a pró-reitora Jussara, Orlando, Raquel, a equipe da DICOM, tá? O Otávio, a todos vocês, tá bom? Satisfeito? E vamos continuar até próximo webinário, na
próxima segunda-feira. Muito obrigado. Até breve.